Oração, fé, esperança. Programa Encontro com Deus, com o Padre Expedito Lopes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde para todos vocês, irmãos e irmãs que estão ligados conosco. Estamos iniciando o programa Encontro com Deus, o segundo programa. Hoje, sexta-feira, nessa tarde bonita de sexta-feira, dia 26 de agosto. Vamos iniciar o nosso programa rezando juntos, invocando o Espírito Santo. Convido você a rezar junto comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Como eu disse a vocês na semana passada, nós vamos iniciar uma série de programas em que vamos tratar da devoção a São Peregrino de Laziose. São Peregrino é o santo protetor das pessoas que estão sofrendo com a enfermidade do câncer. São Peregrino nasceu em Forlì, uma pequena cidade na Itália Central, e ele nasceu no ano de 1265. Eu tive a graça, há 2 anos atrás, de ir à Itália. Fui conhecer Roma, conhecer o Vaticano, e tive a graça de ir à cidade de Forlì. Fica a cerca de 450 quilômetros da cidade de Roma. Eu fui no trem-bala até Florença, e em Florença a gente pega um trem comum de passageiros que nos leva até a cidade de Forlì, uma cidade muito acolhedora. Eu tive a graça então de conhecer a cidade e principalmente tive a graça de conhecer o Santuário de São Peregrino, uma obra maravilhosa. Também conheci o Convento dos Servos de Maria, convento este que está no centro da cidade de Forlì. E é a cidade, de São Peregrino. E São Peregrino, ele foi muito feliz, porque ele foi acolhido numa família muito especial. O pai de Peregrino era um homem muito culto, da ilustre e tradicional estirpe dos Laziose. A família era muito religiosa. Peregrino era filho único e por isso foi muito amado pelos pais. Na época, a vida dessa pequena cidade era marcada pela rivalidade entre os partidários do Papa, denominados Guelfes, e os partidários do imperador, os Ghibellini. Lutas, intrigas entre essas duas facções eram o pão de cada dia dos habitantes da cidade de Forlì. E foi nesse clima que nasce, e é nesse clima que cresce Peregrino, tornando-se ele próprio um ghibellino fanático. Por volta de 1282, como boa parte da população se havia bandeado para o lado do imperador, contra o poder papal, o Papa da época, o Papa Martinho IV, lançou o interdito sobre a cidade de Forlì e seus habitantes. O interdito, para vocês compreenderem bem, o interdito era uma pena eclesiástica que implicava o fechamento das igrejas e a proibição de celebrar culto. No ano de 1283,
o Papa Martinho IV enviou à cidade de Forli São Filipe Benizzi, prior da Ordem dos Servos de Maria. E os habitantes da cidade de Forli, como eu disse há pouco, haviam se rebelado contra a autoridade papal, e São Filipe foi então enviado para articular, junto aos habitantes desta cidade, um acordo para terminar com o interdito. Era a grande missão que São Filipe assumiu: pregar a paz, pregar a concórdia, a obediência à sé apostólica. Enquanto São Filipe falava ao povo na praça, na principal praça da cidade de Forli, um grupo de fanáticos precipitou-se contra ele aos gritos. Bateram nele e o expulsaram da cidade. Nesse grupo, podem acreditar, estava um jovem de 18 anos, de nome Peregrino, da família dos Lasiose. Mais tarde, arrependido do que fizera, o jovem Peregrino procurou o santo homem e humildemente pediu-lhe perdão. Ele foi muito bem acolhido por São Filipe, e Peregrino recebeu de São Filipe o perdão. E a partir de então, aconteceu a conversão de Peregrino, mudou de vida e pedia incessantemente à Virgem Maria que lhe indicasse o caminho a seguir. Interessante. Gostaria de aqui, nesse momento do nosso programa, abrir um parênteses. Nós estamos refletindo sobre a vida de um santo, São Peregrino de Lasiose. E muitas vezes nós pensamos que a pessoa já nasce santa. Não. Na verdade, nem todos os santos foram santos desde a concepção ou desde o nascimento. Para termos a oportunidade de entender o processo de conversão que pode acontecer na vida da pessoa. Se nós olharmos então a juventude de Peregrino, nos seus 18 anos de vida, ele fazia parte de um grupo rebelde e violento. E como que Deus agiu na vida, daquele homem, enviando até aquela cidade, São Filipe, e ele participou do grupo que expulsou São Filipe da cidade de Forli, e mais tarde ele se arrependeu daquele gesto. Ele foi até São Filipe pedir perdão e recebeu de São Filipe o perdão. Nós estamos no ano da misericórdia. O Papa Francisco nos convidou e continua a nos convidar ao longo deste ano da misericórdia a fazermos talvez a mais bela de todas as experiências, a experiência da misericórdia de Deus. E o Papa Francisco diz: a misericórdia de Deus, ela está presente na pessoa de Cristo. Então, Cristo é o rosto da misericórdia de Deus. Se nós quisermos fazer experiência da misericórdia de Deus, basta nós abraçarmos a causa, a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus agiu então na vida de Peregrino. E Peregrino, agora convertido, arrependido de todos os seus pecados, procura São Filipe e pede a ele o perdão e recebe o perdão de São Filipe. Peregrino, então, agora está convertido. É uma nova vida. E vocês sabem que a conversão é uma opção. É uma opção que nós devemos renovar a cada amanhecer. Eu não canso de dizer isso às pessoas. A vocação, ela pede de nós uma renovação diária. Né? E a conversão, a mesma coisa. Todo dia, ao acordar, eu vou
fazer aquele propósito de continuar fiel, firme, no propósito que eu escolhi para a minha vida. Nesse caso, peregrino, seguir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos até dizer, se tornou verdadeiramente um cristão, seguidor de Jesus. De uma forma tão firme, tão forte, que certo dia, estando peregrino a rezar na igreja de Santa Maria da Cruz, pareceu-lhe ouvir da Virgem Maria estas palavras. Preste atenção nessas palavras que peregrino afirma ter ouvido de Nossa Senhora. A mãe que olha para o filho convertido e lhe diz: não tenhas medo, meu filho. Eu sou a mãe daquele que tu adoras na cruz, e por ele fui enviada para mostrar-te o caminho da salvação. Conheces os irmãos religiosos, chamados servos da Virgem Maria. Peregrino é teu nome. Tu serás, pois, peregrino de nome e de fato, porque deves ir para Sena. Quando lá chegares, encontrarás esses santos homens em oração. Tu lhes pedirás com insistência que te aceitem em seu convívio. Bonito. Em oração, peregrino, cuja imagem nós aqui temos, esse homem convertido, ele escuta uma mensagem da Mãe de Deus, de Nossa Senhora. Ele depois, ao longo da sua vida, ele vai falar muito de Maria, torna-se um devoto fervoroso de Nossa Senhora. E quando ele então ouviu essa mensagem, ele imediatamente pôs-se a caminho, rumo ao convento dos servos de Maria, da cidade de Sena. Lá chegando, ele foi acolhido carinhosamente pelos frades, que de bom grado o receberam em sua companhia e o vestiram com o santo hábito da Ordem dos Servos de Maria. Peregrino tinha, então, cerca de 30 anos de idade. Olha o processo de conversão, como eu disse a vocês agora há pouco. Um processo demorado, um processo lento. Não aconteceu de um dia para a noite, mas uma transformação na vida deste homem. Meus irmãos e minhas irmãs, ele foi acolhido no convento. Segundo a tradição, a sua história, ele teve que ficar horas e horas esperando a decisão dos frades se acolhiam ou não iriam acolhê-lo no convento dos servos de Maria. Mas após muita oração, eles então acolheram e o vestiram com o hábito daquele convento. Em Sena, Peregrino teve como companheiros 2 grandes santos frades, os bem-aventurados Joaquim e Francisco de Sena. Ao lado deles, aprendeu a percorrer o caminho da perfeição cristã e do serviço à Virgem Maria. Gostaria de convidar vocês agora. Nós estamos num programa em que estamos conhecendo a história de São Peregrino de Laziosa. Eu gostaria de fazer um convite a vocês. É uma quebra de protocolo dentro do programa Encontro com Deus, nosso segundo programa. Nós estamos falando tanto de devoção a Nossa Senhora, nós estamos falando de São Peregrino, que amava a Nossa Senhora. Eu, particularmente, eu tenho uma devoção grande por Nossa Senhora. Eu sou apaixonado por Nossa Senhora. A minha vocação a padre, ela nasce num momento muito especial da visita da imagem de Nossa Senhora Rosa Mística à cidade de Piau. Ali eu senti um chamado a ser padre.
a estar mais próximo de Deus, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, participando desta igreja e tendo Maria como intercessora. Na Rádio Catedral eu inicio o programa rezando a Salve Rainha. Por quê? Porque eu peço a Nossa Senhora que esteja ao meu lado, que esteja dentro do meu coração. E peço a Nossa Senhora que esteja ao lado e dentro do coração de cada irmão e cada irmã que naquele momento estão sintonizados, participando do programa na Rádio Catedral. E agora eu sei que neste exato momento, nesta tarde de sexta-feira, você está agora participando do programa Encontro com Deus e muitos são os devotos de Nossa Senhora. Vamos rezar juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora continue a interceder por nós, continue a agir na nossa vida como agiu na vida de São Peregrino. Mas voltemos à história do santo. Mais tarde, Frei Peregrino, ele foi enviado para o convento justamente na sua cidade natal, que é a cidade de Forli, onde se tornou célebre por sua vida austera e penitente. E também pela caridade que acolhia o próximo. Peregrino castigava o seu corpo com jejuns, penitências e sacrifícios. Conta a história que por 30 anos, em vez de deitar-se em uma cama, Peregrino dormia em chão duro, comia sempre de pé e rezava sempre ajoelhado. Vencido às vezes pelo cansaço ou pelo sono, apoiava por algum tempo a cabeça numa pedra, ou se estivesse dentro da capela, ele apoiava a cabeça no banco. Passava a noite acordado, rezando hinos e salmos. Peregrino meditava sem cessar a lei de Deus. Empenhava-se com todas as forças para imitar os exemplos de Cristo. Diariamente fazia o exame de consciência de suas ações, chorava as ofensas, os erros que acreditava ter cometido e deles se confessava com lágrimas nos olhos. Movido pelo desejo ardente de observar integralmente a lei divina, o santo homem, de muitas coisas, se recriminava. Notemos, exame de consciência. O que é um exame de consciência? Você pode perguntar. É você parar, é você dar um tempo na sua vida, é você fazer o exame das suas ações, é você tomar consciência daquilo que você fez, daquilo que você praticou, que não foi bom. E tomando consciência, você então pede a Deus perdão, pede ao seu irmão, à sua irmã, perdão. São Peregrino foi até São Filipe para pedir-lhe perdão. Às vezes nós temos essa dificuldade de ir até as pessoas que muitas vezes nós ofendemos e temos dificuldade de pedir perdão, de dizer ao meu irmão, me perdoa, eu pratiquei tal ação, eu quero que você me perdoe. E pedir perdão a Deus, arrepender-se dos pecados. Isso se chama também processo, como eu disse no início, o processo de conversão. E São Peregrino fazia isso diariamente. E como consequência de uma vida austera, de uma vida penitente, quando tinha 60 anos de idade, Peregrino foi acometido por uma grave enfermidade. Primeiro, formaram-se varizes na perna. Essas varizes provocaram a erupção de uma ferida. Com o tempo, a ferida se transformou numa chaga maligna que exalava um mau cheiro insuportável,
obrigando-o a viver isolado dos outros. Se não bastasse a doença, na imagem, traz a ferida na perna, e se não bastasse a doença, ele ainda tinha que viver isolado devido ao mau cheiro que exalava daquela ferida maligna. Eles então chamaram um médico, o médico do convento na época, Paulo Salag, e o médico levou os seus assistentes, examinaram cuidadosamente a perna, a ferida, e veio então o diagnóstico. E o diagnóstico foi unânime e inapelável. De nada adiantavam os remédios, pois com o tempo a chaga se propagaria até contaminar a perna inteira. Por isso, antes que todo o corpo perecesse, era necessário amputar a perna. Todos os frades consultados concordaram com essa solução. Um grande sofrimento para esse homem que passou uma vida inteira na austeridade, na penitência, e aos 60 anos recebe esta notícia: está com câncer. Às vésperas do dia marcado para a amputação da perna, durante a noite, Peregrino, depois de refletir longamente sobre a decisão tomada, ele decidiu apelar a Jesus Cristo, seu Salvador. Com as forças que ainda lhe restavam, ele levantou-se e arrastou-se sozinho até a capela do convento, onde havia uma imagem de Jesus Cristo crucificado. Você agora vai ver aqui no programa, nesse momento, a imagem dessa capela, porque eu tive a graça de ir até essa capela. Essa capela não é aberta à visitação pública, é uma capela interna do convento dos Servos de Maria da cidade de Forli, mas como eu era padre, saí de tão distante, saí do Brasil para ir até a Itália, para ir até a cidade de Forli. O monge que lá estava, ele me convidou a conhecer a capela. A capela é conservada como naquela época. Os afrescos na parede são os mesmos. E eu me senti emocionado quando eu entrei naquela capela e me deparei com o afresco do Cristo crucificado. Porque quando o Peregrino entrou naquela capela, naquela noite, ele pôs-se a rezar. E a oração dele foi justamente esta: ó Redentor do gênero humano, quando estavas neste mundo, curastes muitas pessoas de toda sorte de doença. Purificaste o leproso, devolveste a vista ao cego. Digna-te, pois, Senhor meu Deus, livrar a minha perna deste mal incurável. Se não o fizeres, será preciso amputá-la. Vencido pelo cansaço, adormeceu. Durante o sono, pareceu-lhe ver Jesus descer da cruz e, achegando-se, tocar-lhe a ferida. Pela manhã, ao chegar, o médico constatou com espanto que a chaga havia desaparecido. Profundamente impressionado, o médico, os assistentes, eles divulgaram a notícia por toda a cidade, por toda a região. Peregrino morreu com quase 80 anos de idade, vítima de febre alta. Sua alma foi levada às honras do reino celeste pela Virgem Maria, a quem tanto amava, e pelos bem-aventurados Filipe de Florença e Francisco de Sena, ambos companheiros, irmãos da mesma ordem. Após a morte de Peregrino, multidões acorreram de todas as partes, atraídas pela fama de santidade do servo de Deus. Na igreja dos Servos de Maria de Forli, guardaram-se as memórias registradas por escrivães fidedignos,
de muitos milagres operados por sua intercessão. No ano de 1726, a Santa Sé reconheceu e aprovou 3 milagres operados pela intercessão de São Peregrino: a cura de um menino paralítico, a cura de uma religiosa e de um sacerdote, ambos vítimos de câncer. No mesmo ano, o Papa Bento XIII elevou o Peregrino à glória dos altares, declarando-o santo. O corpo de São Peregrino encontra-se em visitação pública no santuário em Forli. Pelas fotos que vocês podem ver agora, eu estive lá e pude tocar a urna de vidro que conserva o corpo mumificado de São Peregrino até hoje. Foi a graça que Deus me concedeu. Por isso eu abracei essa causa como uma causa nobre. E quero que você, meu irmão, que você, minha irmã, que todos vocês façam também esta experiência. Quero que vocês façam essa experiência de se achegarem mais a São Peregrino para terem a certeza que Ele pode e vai interceder por você, junto a Deus, principalmente para as pessoas que estão enfermas. Nós vamos usar esses programas para levar até você essa certeza. Você não está sozinho, meu irmão, você não está sozinha, minha irmã. Nós temos a grande alegria de levar até você a devoção a São Peregrino. Quero, antes da oração a São Peregrino, e daqui a pouco a bênção da água no final do nosso programa, eu quero fazer um convite a você. Na próxima sexta-feira, nós temos às 15h a missa de São Peregrino, na Igreja Mãe de Deus, no bairro de Lourdes. Às 15h eu quero que você participe conosco desta missa. 15h, Igreja Mãe de Deus, no bairro de Lourdes. Eu estou esperando por você e sua família. Nós já estamos chegando ao final do programa Encontro com Deus desta sexta-feira e antes da oração a São Peregrino e da bênção da água, lembrando que você deve ter ao seu lado a água que daqui a pouco eu, Padre Expedito, irei abençoar. Quero fazer um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores, ao meu amigo José Henrique, proprietário do restaurante Gostinho da Roça, melhor restaurante de Juiz de Fora. Fica na Avenida Getúlio Vargas, no início da Avenida Getúlio Vargas, em frente a Sesama, número 882, aqui no centro de Juiz de Fora. Chamando a atenção que o restaurante é no 2º andar, um espaço maravilhoso. Comida mineira servida no fogão a lenha, na panela de pedra. Você vai amar fazendo a sua refeição no restaurante Gostinho da Roça. Quero também agradecer a ACN Colchões Magnéticos, empresa companheira do Padre Expedito de longa data. Agradecer a pessoa do Adilon, proprietário, ao Jesus, representante exclusivo do programa Encontro com Deus, e convido você a fazer um investimento na sua saúde e na sua qualidade de vida, adquirindo em até 15 parcelas iguais o aparelho terapêutico magnético. 3213-4548. 3213-4548. Vamos rezar a oração de São Peregrino, pedindo que ele interceda por todos nós. Peregrino, meu bom santo, olhando a tua vida, admiro o teu exemplo de penitência e paciência. Sofreste a doença do câncer. Aquela ferida maligna em tua perna, causaste tanta dor. E apesar de tantas aflições, não te deixaste dominar pelo sofrimento. Recorreste a Jesus crucificado e alcançaste a milagrosa cura.
A vós recorro, São Peregrino, pedindo a sua proteção. São tantos irmãos e irmãs que têm sofrido com a enfermidade do câncer. Mas hoje, quero pedir especialmente por esta pessoa. Feche seus olhos no instante, nesse momento, e coloque nas mãos de São Peregrino o nome da pessoa que está doente com câncer. Interceda junto a Deus Pai de infinita bondade, a Jesus, seu Filho amado, e a Virgem Santíssima, por esta pessoa e por todos os que estão sofrendo, para que obtenham a paz de espírito, o alívio das dores e a cura do câncer. Confio que esta graça será alcançada e prometo divulgar tua devoção, para que as pessoas doentes possam manter acesa a chama da esperança. Obrigado, meu amado São Peregrino. Por intercessão de São Peregrino de Laziose, protetor contra o câncer, desça sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã. Desça sobre esta água que aqui está, sobre a água que você coloca junto a você, e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oração, fé, esperança. Programa Encontro com Deus, com o Padre Expedito Lopes.